O livro de bolso do psicanalista cidadão. Estou chamando assim uma série de curtos vídeos para trazer, do ponto de vista lacaniano, qual é a espécie de maletinha básica do analista, o kit básico de trabalho. Faço isso parte da minha experiência, de uma série de leituras que eu vou indicar alguns textos. Mas, principalmente porque o ponto de vista de Lacan sobre o que é o trabalho concreto do analista é muito especial. A posição dele faz todo sentido, inclusive, é que o mais importante e necessário é que não se tenha receita, é que não se tenha uma técnica, livros de técnica de ensino de como fazer, porque, afinal, a gente está tratando de uma terapêutica que se propõe a encontrar um caminho próprio para cada um, muito daquele um, com suas memórias, sua vida, suas lembranças. Então, se é para ser uma coisa muito singular, não dá para falar do tipo, aperte o botão aqui que ele vai para lá, faça assim que vai acontecer aquilo. Então, o Lacan, o que ele faz é distinguir o que é a ética do tratamento, a direção do tratamento, como ele fala, onde a gente quer chegar, de modo como você vai chegar lá. O modo como você vai chegar lá vai ser muito variável, segundo a orientação lacaniana, e é tão variável que manual de técnica se parece mais muito artificial. Mas a gente sente falta. Eu estou me baseando aqui num texto de Miller, Jacques Alain Miller, que se chama A Palavra que Fere, onde ele distingue justamente a técnica da ética. A ética não no sentido da moral, como a gente usa hoje em dia, mas a ética, como se usa no senso comum, mas a ética no sentido de uma direção do que se vai fazer. Então, o que você vai fazer tem que ser como Freud fazia, mas não da maneira como ele fazia, mas chegar onde ele fazia. O que a gente quer é mudar a vida de alguém a partir do seu inconsciente. Como a gente vai fazer isso? Detalhes podem ser, querer apertar botõezinhos pode dar errado. Mas, Lacan, dada essa ideia geral, Lacan não nos deixa soltos. Ele tem propostas concretas. E uma me parece muito especial, que é o que vai permitir organizar justamente o trabalho do analista, e ele propõe que esse trabalho seja organizado em 3 planos. Que se pense a ação do analista a partir de 3 maneiras de olhar essa ação e 3 maneiras de orientar essa ação. A primeira, quer dizer, ele distingue, para fazer isso, ele usa um teórico da guerra chamado Clausewitz, Clausewitz, do século XIX. Aí só isso, só de falar assim, a gente já tem que fazer um parêntese e comentar por que guerra, né? Por que a análise seria uma guerra? E por que um teórico da guerra? Não, é verdade que Freud usou várias vezes essas metáforas de guerra para também pensar em jogos de força dentro do aparato, mas se Lacan usa Clausewitz, não é porque Clausewitz seria um teórico de como é que você ganha uma guerra, é mais que ele tende a pensar que guerra e vida são a mesma coisa, a guerra é uma das formas da vida. Por isso a frase famosa dele, que é a diplomacia é a continuação da guerra por outros meios. Não é dizer, de certa maneira, a vida é feita de tensões. Cuidado também com o termo guerra, porque na época guerra não quer dizer o que a gente chama de guerra hoje, que é de todos contra todos para aniquilar, guerra de extermínio, depois da Segunda Guerra, mas extermínio genocida nos tempos atuais. Não, a gente está falando de guerra do século XIX, a guerra do tipo, vamos a algum objetivo e para isso tem que medir forças. Então, o jogo do encontro de forças para Clausewitz faz parte da vida. Isso pode aparecer em vários planos. Por isso ele interessa Lacan. Porque Lacan é freudiano e para Freud a vida da gente é isso mesmo. Lembrem, mal-estar na civilização, a vida da gente não tem um animal que tem que ser disciplinado pelo adulto que nós somos, que viremos a ser. Não. Tem umas forças desorganizadas, violentas nossas, que eles chamam de pulsionais, que vão para todo lado. Não querem isso ou aquilo, querem tudo. E um pouco mais. E a civilização que precisa de um mínimo de laço e coerência para estar ali, para poder viver. Então, o que há entre a sociedade e essa força, digamos, a natureza meio enlouquecida humana, é a necessária mistura, tensão, tensionada, e é isso que é a vida do homem. Não é, o homem não é nem essa coisa funcional, nem a sociedade. A sociedade é morta sem os homens. E os homens não são nada sem ela. Então, sem a cultura não há nada, mas a cultura é a produção do encontro desse caos primordial, humano, desregulado, violento, não como outros animais, que têm toda uma codificação genética, mas essa coisa violenta,
organizada pela cultura. Tá? Então, que haja um jogo de força, embate de forças, é o que Lacan, Freud e Clausewitz vão pensar que é a vida humana. Então, por isso, fechando parênteses, o interesse do Clausewitz. Ele será retomado da seguinte maneira. O Clausewitz propõe que se distinga a ação dessa coisa chamada guerra, que a gente está meio aproximando da própria vida, em 3 planos. Ele imagina o plano no campo de batalha, que ele chama de tática. Então, a ação de um general no campo de batalha vai envolver como é que ele vai enfrentar o inimigo nesse lugar, com essas coordenadas de aquele morro, aquela floresta, o número de guerreiros, etc., cavalaria, infantaria. No outro plano, tem a sequência das batalhas. É através de toda uma estratégia, aí ele chama de estratégia, que se vai levar a guerra para onde se quer, através de uma sequência de batalhas orientadas segundo uma lógica. É aquele momento que os generais estão sentados nos filmes com aqueles montes de papéis e mapas e se perdendo com aquelas setinhas, que aquilo é super caricaturado, até uma cena maravilhosa do Groucho Marx. Muito bem, que depois eu conto outra hora. E, por último, uma vez a estratégia conduzindo a uma vitória ou uma derrota, tem toda uma série de coisas que tem que se acertar entre as duas forças oponentes, para que a vida continue. Ninguém vai matar o outro, não é uma guerra de extermínio. É uma guerra de impor algumas coisas a alguém. E nisso, a guerra termina-se pela negociação diplomática. Termina-se? Não, continua, né, na negociação diplomática. E o Clausewitz entende que a margem de liberdade de quem está na guerra vai crescendo conforme você anda de plano. No plano do campo de batalha, a margem é pequena para o general, porque depende de uma série de coisas físicas específicas. Ele não vai poder inventar muito, não vai poder improvisar muito, não vai poder fazer mágica, como nos filmes, com 300 homens ganhar o exército, ou ganhar não, mas resistir dias com o exército persa. Não. Então, no segundo plano, da estratégia das batalhas, há mais liberdade. Você pode, como no jogo de xadrez, jogar para vários lugares e ter muitas aberturas para chegar nos seus objetivos. E, por último, na hora da negociação, mais liberdade ainda. A negociação é humana, aberta e com 1000 possibilidades. Então, Lacan, para mostrar que a gente está em outro plano, quando está na análise, ele vai inverter, vai mostrar que na condição de uma análise freudiana, segundo Lacan, é o contrário. O nível de liberdade ele é maior no plano da batalha, menor no plano da estratégia e menor ainda no plano da política. Ele faz corresponder a batalha ao encontro analista-analisante, que é o campo de encontro. Na batalha, por favor, não é uma guerra entre os dois, mas é o campo de encontro e de coisas acontecem, ele vai chamar isso de plano da sessão. Numa sessão, a liberdade do analista é muito grande, que é contrária à ideia do general. Porque, é claro, nós não estamos lidando com coisas físicas concretas, estamos lidando com o mundo, a história de alguém, os seus lembramentos, o que ele pode contar e não pode, é muito aberto. Então o analista tem toda a liberdade para improvisar e fazer o que ele quiser ali dentro, desde que ele subordine esse plano da tática ao plano da estratégia. A estratégia já é o que ele espera, mais ou menos tem algum diagnóstico, alguma direção de tratamento, o que ele espera que ele vai poder fazer com essa demanda e essa história desse sujeito. E aí a margem de manobra é menor. Alguém que chega e te coloca no lugar de um pai abusador e violento e que te vê desse lugar, você é desse lugar que você vai ter que fazer alguma coisa. E não sair dele para poder, a partir desse lugar, olhar de cima e falar, não, nós temos que falar, você é seu pai abusador. Esse tipo de intervenção não é o que a análise permite. Você está transportado já, incluído nas séries psíquicas do seu paciente, como Freud diz, ou você vai atuar dentro da transferência. E é isso, Lacan faz corresponder a sessão e a ação do analista na sessão à interpretação. E a sequência das sessões é o jogo, o manejo do analista com o próprio lugar que ele está para o seu analisante, de maneira meio fixa, que a gente diz o lugar na transferência. Se eu estou no lugar do pai, é por ali que eu vou fazer alguma coisa para sair desse lugar ou encontrar uma via alternativa da relação dele com esse pai, para que ele possa, por exemplo, mudar a relação dele com os patrões e as autoridades com que ele vive em guerra. Então, na transferência, você tem menos jogo de liberdade. E no outro plano, que é o da política, seria, digamos, o que você quer como análise. Aí, nesse sentido, a liberdade é menor ainda de Lacan, porque o que a gente quer é sempre a mesma coisa.
O que a gente quer com uma análise é sempre, eu vou colocar assim, que alguém se abra para o seu inconsciente e modifique a sua vida a partir desse encontro. Isso é que é a invenção freudiana. E quando eu digo que se abre para o seu inconsciente, que seja claro, o inconsciente freudiano, ele não é se abrir para coisas do outro mundo, nem coisas da humanidade em geral, coisas da raça. Não é se abrir para coisas espirituais, que vão inconsciente espiritual, não. O inconsciente freudiano são coisas da sua vida que aconteceram, que foram marcantes, deixaram marcas, e essas marcas constituíram você e constituíram a sua maneira de ser, definindo o que não é você, mas fica recalcado, e o que é você. Então, trazer essas coisas que ficaram de fora, porque não combinavam com você, te afetavam de maneira terrível, e fazer com que isso venha e possa forçar uma recombinação dos elementos em questão para que você mude de vida. Isso é em todas as análises. Mas isso vai variar muito, infinitamente, conforme o número de sujeitos. Mas algumas maneiras de estar na transferência serão mais ou menos típicas. Por exemplo, a ideia de um pai tirano frequente, isso vai dar uma certa tendência na transferência, um certo jogo. Então a estratégia é mais ou menos, pode ser previsível. A política é completamente previsível, será sempre a mesma coisa. A estratégia varia muito, porque depende do lugares na transferência, depende do que a gente chama de estrutura fantasmática do sujeito. E no caso de cada sessão, aí vai ser muito mais improvisado, desde que o objetivo seja que a coisa vá no sentido da direção do tratamento, ou no sentido dessa mudança numa posição transferencial na relação dele com a transferência com você. Então, assim Lacan relê: interpretação, estratégia, transferência, e na política ele coloca a expressão que ele inventou, desejo do analista, e que eu estou traduzindo aqui dessa forma. É o desejo de fazer acontecer o inconsciente como subversão original na vida de um sujeito. Desejo porque eu passei isso pela minha análise, eu vi que era bom e eu quero que aconteça. Mas eu não quero que aconteça como aconteceu comigo, eu quero que aconteça como é possível acontecer para essa estrutura, para essa história, para essa pessoa, essa existência. Então, assim nós temos os três planos. E então, o texto de Lacan, onde ele traz os três planos, é a direção do tratamento, um texto bem inicial, uma parte específica, a parte 2, eu acho, onde isso é apresentado nessa inversão com relação a Clausewitz. Acho que aí marca bem a diferença do lugar onde o ato do analista se encontra e onde você tem diferentes posições para o que você vai fazer. A primeira, então, é a interpretação. E aí, no próximo vídeo, vai ser o que a interpretação, segundo Lacan, consiste concretamente. A interpretação lacaniana consiste concretamente. Depois a transferência e depois a política da psicanálise.